Vamos fazer nossa oração de início, então? Suzetinha, já que você está empolgada, com um monte de orgulho, de coisa boa dentro de você. Vamos lá. Ok. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente em seu nome para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Inspira-nos para que possamos assimilar essa leitura de hoje e que possamos usá-la com muita, com mais sabedoria no nosso dia a dia. E que todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estejam possam ser beneficiados com ela. Obrigado, meu Pai, e que possamos dar por iniciado a nossa leitura de hoje com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Paramos aí, né? 97. Uma menos. Nós lemos o 97, né? Nós lemos? Nós lemos o 97. Ok. E agora então, a gente vai para o 98. 98, ok. Isso. Eu tinha marcado 98, depois eu fui para 97 de volta. Não, tá ótimo. Vamos ler, então. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas deparará o leitor no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. Quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médiums a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiums lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é o próprio. Olha que legal. Eu creio que todos nós somos sensitivos, não? Vocês sentem? Vocês conseguem sentir as energias de quando entra dentro de um lugar, ou quando uma pessoa chega perto de você e você sente aquela energia diferente? Todas as faculdades, elas podem ser desenvolvidas sem serem necessariamente relacionadas à mediunidade, né? Sim. Que se chama justamente a dupla vista. A dupla vista nada mais é do que uma intuição mais aguçada, essa questão de sentir a energia do outro, ou até mesmo adivinhar o que o outro está pensando, ou ver fatos assim que aconteceram, prever o futuro, tudo isso nós temos essas faculdades. A questão somente é que às vezes a gente tão embutido no mundo material que a gente fecha todas essas portas. Sim. Entendeu? Então, assim, nós podemos identificar com as nossas mãos em outras pessoas áreas problemáticas de saúde, mas isso tudo pode ser desenvolvido, né? Então, assim, com certeza, é muito... O grau vai ser justamente... Vai depender de cada pessoa. E aí, lidando com a questão da mediunidade, aí já entra outra questão. Mas, com certeza. E eu acredito que a gente estudando... hábito, né? Hábito, prática. Estudo e observação.
Uhum. Porque não necessariamente o que se fala para a gente tem que aceitar, a gente tem que observar, Sim, né? tem que procurar. Experimentar com nós mesmos toda essa questão energética, porque está por toda parte. O mundo é Uhum. energia, então tudo que a gente toca, tudo que a gente tem, tudo que a gente vai ter contato com, vai ter um grau de energia, vai ter uma frequência. Sim, sim. Então, mas é estudar, porque justamente isso pode ser confundido com. A pessoa pode não identificar, não prestar atenção à intuição, ignorar por completo, né? E a gente sempre fala assim: poxa, se eu tivesse escutado a minha intuição, eu não estava agora nessa enroscada, sei lá, entendeu? Então, assim, Sim, é prestar atenção a tudo isso, porque nós temos naturalmente essas faculdades. sim. Nós três que a gente já fez curso de barra de axis, eles têm uma ferramenta que eu acho bem interessante, que é o do tá leve ou do tá pesado. Então, se de repente você tem um insight ou tem, né, uma intuição, pergunta, né? Tá leve? É positiva? Tá pesado? É negativo, né? É a mesma coisa quando a gente pega o pêndulo e programa o pêndulo, né? Para a direita é sim, para a esquerda é não. E a mesma coisa o leve e o pesado. Você precisa colocar o positivo e o negativo naquilo que você na resposta que você quer ter. Então, se você tem um insight ou uma intuição, se pergunte, use essa ferramenta, né, para você. Isso é positivo? Isso é real? Isso é. E vai perguntando, né? Se está leve, se está pesado, se é positivo, se é negativo, se está certo, se está errado, e a gente vai treinando, praticando isso também, observando como é que o universo está falando com a gente com relação a essa mediunidade. Belezinha? Vamos continuar? Uhum. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram à menor impressão, à mais insignificante sensação, as que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiums para os efeitos físicos de tangibilidade e de transportes. Efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, que, na maioria dos outros encarnados, o isola. O sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção destes diversos fenômenos. Assim, com um indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. O fortiori, os mesmos resultados se conseguirão se, em vez de um médium, o experimentador dispuser de muitos igualmente bem dotados. Que legal. Peraí, Karina, olha lá, vamos digerir tudo isso aqui que está Vamos. falando. Sim. Ele está falando aqui que, veja bem, que são certas pessoas que têm os nervos que são mais, pelo que eu estou entendendo aqui, são mais aflorados, né? Já É estão assim, mais. o arrepio, por exemplo, sabe quando você dá aquele arrepio, ou você sente arrepio na cabeça, ou é só nos braços, ou é aquele friozinho na coluna? Eu acho que isso é os nervos que vibram, que ele quer dizer aí. Estão dizendo que são mais proeminentes a serem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e de transportes. Apesar de que os médios de transportes, eles são bem particulares, que já é uma característica mais não tão comum, digamos assim. Mas é uma característica mais refinada, vamos dizer, né? Isso não são todas as pessoas que vão ter essa habilidade, digamos assim. Sim. Uhum. E ele fala que é efetivamente quase de todo desprovido do invólucro refratário. O que é um invólucro refratário, então? O que ele está se referindo a essa questão aqui? Efetivamente, Eu quase de creio, todo desprovido do invólucro eu refratário. creio que seja a influência material, a influência carnal.
né, o isola. Uhum. O sistema nervoso das pessoas se capacita para a produção de diversos fenômenos, assim como o indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não são hostis à mediunidade. Uhum. Ou seja, ele permite também, não existe um bloqueio, né? Uhum. Coisa que não tem nada hostil a ele. É como se não tivesse, ou como se tivesse um filtro, né? Como se só chegasse as coisas que eu creio, né? Que exista, pelo menos o que ele está dizendo aí, né? Que as coisas negativas não se chegassem a ele. Mas aí vem aquele exemplo que o Albérico sempre dá do Chico ter sido enganado por um espírito se passando pelo Emmanuel. Então, tem que ser um coração muito diferenciado, né? Tem que ser um médium bem disciplinado, vamos dizer assim. E que consiga... É aquilo que eu falei, né? Se a gente usar a tal da ferramenta do leve, do pesado, do positivo, do negativo, é a mesma coisa aí, né? Você, por exemplo, quando eu tenho um arrepio que eu sinto na cabeça é alguma coisa, quando eu sinto um arrepio que é no braço é outra coisa, né? Quando eu sinto que passou alguma coisa aqui perto de mim, por aí vai, né? E aí que ele diz que o sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção dos fenômenos. Então, se a pessoa tem essa via aberta, ele é todo, como ele diz aí, né, o fluido animal dele, né, ou fluido vital que seja, vai ajudar nos fenômenos. Como ele disse aí, nas pancadas de parede, nos móveis, movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço. E da mais pesada matéria inerte. O que é fortiori? Ele não está deixando. Aqui. Argumento. É um argumento. Variável independente de uma função. Faz um número complexo. Prova que serve para afirmar ou negar um fato. Ok. Então, os mesmos resultados se conseguirão e, em vez de um médium, o experimentador dispuser de muitos igualmente bem dotados. Então, aqui não precisa... É assim, tem pessoas que têm essa habilidade nata, porque a gente sabe que todos somos médiums, só que com um desenvolvimento diferente. E tem gente que tem habilidade que não tem desenvolvimento nenhum, não tem, às vezes, nem conhecimento, não sabe nem fazer o uso. E, enfim. Mas eu fiquei na dúvida aqui quando fala que o experimentador seria o próprio médium? Então, é isso que eu falei, às vezes nem é um médium. É assim, todos É uma somos. pessoa, digamos assim, uma pessoa encarnada Que tem que ter tem a muitos habilidade. dons. Isso. Digamos assim, paranormalidade, então, digamos. É Ok. isso aí. E aí ele está dizendo que mesmo as pessoas que não têm conhecimento, treinamento, ou, né, enfim, qualquer tipo de aprendizado com relação à espiritualidade, vai ter a mesma resposta, né? Está vendo aqui, ó, os mesmos resultados se conseguirão de um médium ou de um experimentador que são igualmente bem dotados dessa habilidade. Ficou alguma dúvida? Não. Ok. Mas, da produção de tais fenômenos à obtenção dos de transporte, há um mundo de permeio, porquanto, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico, isto é, muitos médiuns não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que opera lhe obsta radicalmente a operação.
A estes motivos, a que, como vedes, não falta importância, acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, que não podem ser obtidos senão com médios superiormente dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Às vezes eu penso no exemplo da psicografia, né? Porque, querendo ou não, esse contato, como ele fala aí, o permeio entre a outra dimensão e essa, né? Todo o processo até o médium receber a mensagem e escrever no papel, está dentro do que está escrito aqui. Às vezes, vamos ver se eu entendi. Às vezes, muitos médiums não conseguem ter, acho que, fluido vital suficiente para que um fenômeno seja acontecido. Mas o que ele está falando aqui é justamente, veja bem, numa sessão mediúnica, digamos assim, existem vários médiuns e vários espíritos em que as pessoas vão estar recebendo várias mensagens ao mesmo tempo de indivíduos e espíritos diferentes. No caso do fenômeno de transporte, já é o contrário. Ele diz aqui que o trabalho, aqui, ó, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Então, seja, vários médios numa sala não irá facilitar o fenômeno do transporte. Entendeu? Porque justamente isso é uma coisa muito mais complexa, tanto para o espírito, tanto para o médium. Sim. Então, é como se fosse assim, é um por vez. Então, na psicografia, você pode ter vários médios recebendo várias mensagens. O trabalho não vai ser interferido. Diferente dessa manifestação mediúnica do fenômeno de transporte, né? Sim. Porque o que a gente entende sobre esse fenômeno de transporte? As batidas, a mesa, a flutuação das coisas, né? Mas a gente leu ali atrás que às vezes depende apenas de um médium ou do fluido de uma pessoa. Justamente, mas ele está dizendo que muitos aparelhos mediúnicos não irão facilitar. Essa é a questão, essa é a diferença de outra manifestação mediúnica, digamos assim. Agora vamos para essa palavrinha aqui, ó. Aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Aparelho eletromediúnico é uma pessoa, é um médium, É né? o próprio médium, é o corpo do médium. Sim. Então, vamos lá. Em geral, os fatos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Não preciso demonstrar porque são e serão menos frequentes do que os outros fenômenos de tangibilidade. Do que digo, vós mesmos podeis deduzi-lo. Demais, estes fenômenos... São pouco, então, Karina. Então, olha só, o fenômeno de transporte não são as batidas. O fenômeno de transporte é, na realidade, a deslocação de um objeto para outro lugar. Porque, então, qualquer coisa que seja tangível, por exemplo, as batidas, os sons, isso são fenômenos de tangibilidade. O de transporte, realmente, é o deslocamento de uma coisa para outra. Então, olha a diferença nisso aí, né? Assim como a flutuação da mesa, né, dela levantar, ficar flutuando no chão. Sim. Eu acho que também é transporte, né? Porque está transportando, a gente está falando de transporte fluídico, não? Da matéria, o transporte da matéria. Ok. Ok. Demais, estes fenômenos são de tal natureza que nem todos os médiuns servem para produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista certa afinidade.
certa analogia, em suma, certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine. Vamos ver aqui, só para terminar a frase. Se combine com o do espírito que queira fazer um transporte. Ou seja, eles têm que estar vibrando no mesmo nível energético. Uma afinidade. Perispirítico. Vê-se que quando se trata de exprimir uma ideia nova, para a qual faltam termos na língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Estas palavras, eletromediúnico, perispirítico, não são de invenção nossa. Os que nos têm criticado por havermos criado os termos espírita, espiritismo, perispírito, que tinham análogos, poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. Interessante, né? É verdade. Bom, vamos ali. Com efeito necessário entre espírito e... Ah, tá. A gente acabou de falar que eles têm que estar no mesmo nível de energia. Deve ser tal esta fusão que a força resultante dela se torne, por assim dizer, uma. Do mesmo modo que, atuando sobre o carvão, uma corrente elétrica produz um só foco, uma só claridade. Por que essa união, essa fusão, perguntareis? É que para que estes fenômenos se produzam, necessário se faz que as propriedades essenciais do espírito motor se aumentem com algumas das do médium. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é apanágio exclusivo do encarnado, e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Olha que interessante. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis do vosso meio ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Uau! O que é apanágio? É como se fosse uma vestimenta apenas, é isso? Como se fosse? Creio que sim, tá ali, ó. Pensão concedida aos filhos, não. Bem que gerava esta pensão. Pensão alimentícia. Característica, tá ali. Característica. Pronto. Aqui, vamos lá. Fluido vital, indispensável. Então, que eu achei interessante, que o nosso o espírito é assim, é yin e yang, né? Um depende do outro para funcionar. O médium da energia espiritual do desencarnado e o desencarnado do fluido vital. Eu achei interessante que ele tem que se impregnar desse fluido para que possa haver o transporte. Isso deve ser um gasto energético fenomenal, né? Com certeza. Você sabe que quando eu trabalhava no kardecismo e que eu era médium de incorporação, tinha uma médium que ela recebia aqueles espíritos bem pesados, que não é incorporação, não é psicofonia agora, tem que me corrigir. E era bem pesado, chefe de falange. E aí a senhora responsável, ela fazia o transporte dessa médium para outra médium na mesa, e só o fato dele sair daqui e ir para lá, ele ficava mais fraco. Ele perdia... Mas eu não sei se esse é o mesmo fenômeno do que ele está se referindo aqui. Não, é chamado transporte porque está transportando o espírito de um médium para outro. Certo, mas o fato dele, por exemplo, ele teve que estar impregnado aqui desse fluido vital. E aí, para ele sair daqui, né, ser retirado daqui e ir para outra médium, é outro tipo de fluido vital. Sim, é outra energia. E aí ele perdia força. Ele perdia força. Era como se ele ficasse grogue. E aí ele ficava... O fluido vital do médium influencia nele, né? Influencia nele, né? E aí ele ficava mais acessível a ouvir o médium da doutrinação, mas como ele estava bem cansado energeticamente, né? Porque qual é o objetivo desses espíritos, a não ser sugar a energia do encarnado? Aí nessa coisa de transportar, ele não está sugando nada, então aí ele se enfraquecia, aí ele ficava meio grogue mesmo.
E ficava acessível às sugestões, né? A doutrinação. Bem interessante mesmo. Ok. Não é... Tudo bem até agora? Tranquilo? Sim. Não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam. Mas, antes de alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, a explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada, e vereis surgir e produzir-se uma variedade nova de médiums, que agirão num estado cataléptico especial, desde que sejam mediunizados. Ó, isso eu nunca ouvi falar, não. Vou ler de novo. Não é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam. Física, né? Antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, ou seja, né, toda essa nossa... Aí vamos dizer que é a transição planetária, né? Não, ele está falando na realidade do conhecimento tecnológico. Ele está dizendo Sim. que nós ainda somos ignorantes de poder compreender os Uhum. mistérios do universo, digamos assim, Sim, né? porque Essa questão, porque ele diz de justamente desvendar as leis, né? a pergunta vai ser como é que como é que isso acontece? Tal, que tipo de gás? Não, você ainda não tem o entendimento para poder entender tudo isso. Mas a garantia que ele está dizendo aqui, que antes que a existência de um homem se tenha esgotado, a explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada e vereis surgir e produzir uma variedade nova de médiums que agirão no estado cataléptico especial, desde que sejam mediunizados. Ou seja, o estado cataléptico é aquele estado em que as pessoas não se mexem, não é isso? Quando a gente está dormindo. É o estado cataléptico, é? É. Eu pensava que o cataléptico, bota aí para ver a tradução, Karina, É assim, a catalepsia é quando você não consegue se mexer. Então, é isso. É assim, para quem já teve, acho que Porque não todo mundo já necessariamente teve. você vai estar no estado cataléptico quando está é, dormindo. Então, eu vou explicar, acho que todo mundo já sentiu isso. Sabe quando você está de noite, você está entre dormindo e acordado, que você não consegue se mexer, não consegue gritar, não consegue mover um dedo? Isso Não, é um esse state, estado de sim, eu conheço, catalepsia. mas você tem consciência, Não importa. entenda. É justamente o estado cataléptico, então, é em que os médios não se mexem. Não se mexe o corpo. Mas ele conscientemente é capaz de sair do corpo. Isso se chama projeção astral. Sim, 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 sem questão, sem dúvida Só nenhuma. que aí o que ele está dizendo, né? Para que seja revelado todo esse conhecimento, por mais que existam médiums que façam a projeção astral, ou pessoas que fazem, ela precisa estar mediunizada, ou seja, né? Saber usar o lado bom da força, vai ser revelado porque é uma energia totalmente manipulável. Que já pensou se esses segredos vão em mãos erradas? Aí tá danado. Aí tá, não gosto de falar essa palavra, né? Aí tá ferrado. Enfim. Vedes assim, quantas dificuldades cercam a produção do fenômeno dos transportes. Muito logicamente, podeis concluir daí que os fenômenos desta natureza são extremamente raros, como eu disse acima, e com tanto mais razão quanto os espíritos muito pouco se prestam a produzi-los, porque isso dá lugar, da parte deles, a um trabalho quase material, que lhes acarreta aborrecimento e fadiga. Ó. Por outro lado, ocorre também que, frequentemente, não obstante a energia e a vontade que os animem, o estado do próprio médium lhes opõe intransponível barreira. Ó, que legal. Ele está falando justamente que é bem raro esse fenômeno acontecer, mas por conta da frequência, da afinidade que tem que existir entre o espírito e o médium. E vai mais além para dizer que o espírito, na maioria das vezes, pelo esse gasto de energia que deve ter dele, ele tem que estar tão preso à matéria que isso o fadiga muito. E também o estado do médium, que também causa mais uma barreira
mais um obstáculo para que ele possa fazer esse fenômeno. Então, às vezes, ele já no meio do caminho ele já desiste, fala assim, vou nada, que mané difícil esse negócio. Eu lembro que quando nós íamos para a sessão de desobsessão, para o trabalho de desobsessão na casa espírita, durante todo aquele dia a gente tinha que se preparar, tanto fisicamente como espiritualmente, né? Com certeza. Então não podia comer carne, não podia fumar, não podia beber álcool, não podia ter tido sexo e não falar palavrão. Sabe? Vigiar. Olha só, se quando a gente começa a estudar, tem toda uma razão por conta disso, né? Uhum. Então, assim, é tudo, a gente tem que pesquisar e a gente tem que experimentar, porque olha só, a questão do álcool e do cigarro, sim, vai influenciar a frequência vibratória, certo? Mas o sexo, por exemplo, se você é casado e você faz aquele sexo com amor, o sexo de maneira nenhuma vai abalar a sua vibração, porque o sexo é vida. Então, assim, é toda uma questão da gente estudar, experimentar, porque muitas coisas que são faladas para a gente são dogmas, são Então. estipulações. A questão da palavra eu concordo plenamente. Uhum. Palavrão. Mas é que tá. Você acha que parar de falar palavrão só no dia que for aplicar paz, que vibração esse médio tem? Uhum. Que vibração esse médio vai ter? Se ele passa a semana todinha bebendo e só no dia que ele vai aplicar paz, vai fazer a reunião mediúnica que ele para. Não vai estar puro, não, para estar fazendo nenhum trabalho mediúnico. Então, assim, a gente tem que parar muito e pensar que para a gente trabalhar com a nossa energia, com a mediunidade, existe uma mudança comportamental. O nosso corpo, sendo apenas instrumento, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, com o que a gente vai pensar, o que a gente vai consumir. Uhum. Com relação ao sexo, o que a senhora lá explicava? Que por mais que o sexo feito com amor é vida, existe fisicamente uma troca e um desgaste energético, o qual essa energia é usada para esse tipo de trabalho. É dessa energia que o espírito vai, como disse ali, vai se encher para que, né, pudesse acontecer essas coisas. De novo, eu tenho que estudar mais para poder concordar com esse statement, porque eu já escutei o contrário, mas até agora a gente está estudando, então vamos lá para descobrir e tirar nossas próprias conclusões, né? Uhum, uhum. Vamos lá. Evidente é, pois, e o vosso raciocínio, estou certo, o sancionará que os fatos de tangibilidade, como pancada, suspensão e movimento, são fenômenos simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos fluidos, e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns aptos a isso, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos e exigem um concurso de circunstâncias especiais. Não se podem operar senão por um único espírito e um único médium, e necessitam, além do que a tangibilidade reclama, uma combinação muito especial para isolar e tornar visíveis o objeto ou os objetos destinados ao transporte. Aqui só está reafirmando o que ele está falando, né? Mas ele deixa bem claro que tem que ser por amigos, espíritos amigos benevolentes, sem deixar de lado que os espíritos que não estão vibrando no positivo também têm a mesma capacidade, né, de manipulação energética também. Então, vai depender aquilo que a gente está falando, do estado de espírito do médium. Ele bebe, fuma, acontece a semana inteira. O que ele vai trazer? Tudo bem, ficou aquele dia lá fazendo resguardo, mas o que ele vai trazer com ele para a casa espírita ou para o trabalho espiritual? O mesmo espelho dele. Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e perfeitamente aprendeis o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte.
Acreditais nisso, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores estes do que aqueles. Não me compete convencê-los e com eles não me ocupo. Convencer-se-ão um dia, por força da evidência, pois que forçoso será se curvem diante do testemunho dos fatos espíritas, como forçoso foi o que fizeram diante de outros fatos que a princípio repeliram. Aqui, física quântica, né? Acreditais nisso como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Que não vai ter muita diferença. E aí ele diz aqui, um dia por força da evidência, pois que forçoso será se curvem diante do testemunho dos fatos espíritas, como forçoso foi que o fizessem diante de outros fatos que a princípio repeliram. Porque no início as mesas batiam, flutuavam e o povo não acreditava, né? Mesmo vendo. Resumindo, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros, porque muito difíceis de se realizar são as condições em que se produzem. Consequentemente, nenhum médium pode dizer a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito que se vê obstado na execução da sua obra. Devo acrescentar que estes fenômenos são duplamente difíceis em público, porque quase sempre entre este se encontram elementos energicamente refratários, que paralisam os esforços do espírito, e com mais forte razão a ação do médium. Ou seja, em público já vem um monte de gente curiosa e com dúvida. Aí já arregaçou o environment, né? Mas eu acho que é justamente a questão energética, Sim. né? Que cria todo um impedimento para o fenômeno. É. Se com o próprio médium ele já é encontra obstáculos com um apenas, imagine estando público. em multidão, né? É. Tende, ao contrário, como certo, que a intimidade, os ditos fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente. As mais das vezes, à revelia dos médiuns e sem premeditação, sendo muito raros quando esses se acham prevenidos. É porque ele não tá, ele soltou, né? Ele até sabe como fazer o fenômeno ou entrar em contato com aquele espírito que também, né, está encaixado para fazer o fenômeno, e ele está relaxado, não está pressionado nele mesmo para que o negócio aconteça, né? É o tal do soltar, você solta, e só uma coisa que tinha aqui em cima, que não é assim, o médium ele consegue fazer isso, mas não é o bel prazer do médium. O espírito também não está à disposição do médium para que essas coisas aconteçam. Ele vai falar mais adiante. É. Deveis deduzir daí que há motivo de suspeição todas as vezes que um médium se lisonjeia de os obter à vontade, ou por outra, de dar ordens aos espíritos, como a servos seus, o que é simplesmente um absurdo. Tende ainda como regra geral que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de fenômenos simples, e não para os que, como os de transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Ou seja, senão viraria um circo, né? Com certeza. Vamos lá. Lembrai-vos, espíritas, de que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos, cegamente. Uau! Pois é. Justamente pensar e usar a cabecinha para pensar, né? É.
Uau, ok. Vou ler de novo, então. Lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o. Porém, nunca o repetirei demasiado. Não aceiteis coisa alguma às cegas. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto crede o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem de ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Ó, É muito charlatanismo que existe, né, tem. também. Então, É. está pedindo apenas para que a gente tenha cuidado, analise, faça uma peneira, né? Filtro é. Bem sei que ides dizer, é que estes são úteis para convencer os incrédulos. Não, eu estava com isso na ponta da língua, né? Que às vezes tem gente que é do credo, do ver para crer e de milagres, etc e tal, e tá aí, ó. Que nem sempre isso está aí para convencer os incrédulos. Mas ficai sabendo, se não houvesseis disposto de outros meios de convicção, não contrarieis hoje a 100ª parte dos espíritas que existem. Falai ao coração. Por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se julgardes conveniente, para certas pessoas valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa. E, sobretudo, não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos, porque, apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos, em vez de convencê-los. Erasto. Tem gente, aqui ele está falando, às vezes, não usar a parte material, mas a parte do coração, né? O que mais, né? Eu não quero falar mal, mas o que mais a maioria das igrejas evangélicas não faz com os seus fiéis, senão atingi-los pelo coração, pela parte emocional. A questão aqui, eu acho que é a gente respeitar que o entendimento de cada ser humano quanto aos fenômenos mediúnicos vai chegar no próprio tempo. A gente não tem que utilizar de artimanhas ou de fenômenos pequenos para convencer ninguém de que isso é verdadeiro. Fala que, ao invés de usar dessas artimanhas, nós devemos falar do coração, falar de como o universo funciona. Mas, de novo, preste atenção, existem pessoas que se recusam a enxergar a verdade. Eles têm uma cegueira da alma. Você está falando de falar. A gente precisa agir. Né? Porque sim, mas é isso que eu digo. Olha, tem pessoas que, não enxergam. mesmo que um espírito venha e se materialize na frente deles, eles vão dizer que eles estão alucinados, que comeu alguma coisa que fez mal. Então, assim, não adianta a gente impor nada a essas pessoas. O fenômeno existe, ponto. O mundo que a gente vive é irreal, ponto. Quem tenha olhos, que veja. Sim. E é aquela coisa do filósofo, né? O professor vai aparecer quando o aluno estiver pronto. Então, não adianta também, nada ter a questão também, informação que você não está preparado para receber. A questão maior é que a gente tem que ter um entendimento que tudo chega no seu tempo, sendo que o tempo é muito relativo, porque a evolução não é uma escolha, é o caminho. Sim. Ponto. Né? Então, assim, o babado é forte para quem não acredita, para quando chega do outro lado e se vê completamente no mundo. Imagine, né?
sim, dessas pessoas que não têm o conhecimento espiritual, que chegam do outro lado completamente devastados por estarem ainda do outro lado. é. Eu estava escutando, qual foi? Eu acho que teve uma das palestras que eu escutei, ele estava falando de um médico, na época contemporâneo de Allan Kardec, que o Allan Kardec ele tinha muita estima por esse médico, pelas ações que ele fazia na época que ele fazia. Eu acho que ele era magnetizador, não tenho certeza, eu acho que é. E ele curava as pessoas também, ele ajudava as pessoas, ele dava, assim como o Bezerra de Menezes, né, foi. E aí ele se correspondia com Allan Kardec. E aí ele faleceu. E no que ele faleceu, ele estava tão consciente que alguns meses depois, eu acredito, ele já foi dar a comunicação para o próprio Allan Kardec. Ó, Então, assim, olha que bênção, né? De ter essa consciência do despertar do outro lado, e ele veio confirmar ainda. Olha só que lindo, que experiência que é de estar agora desse outro lado e poder me comunicar com você, meu grande amigo. Então, assim, é uma história bem interessante, na realidade. Pena que eu não lembro do nome agora do médico, mas que foi contemporâneo de Allan Kardec, que veio, depois que faleceu, dar o próprio testemunho ó, que legal. também. É capaz da gente cruzar por esse testemunho nesses estudos nossos, né? Sim, Porque eu já acredito que essa questão do livro dos médiuns e da revista espírita vem muito trazer disso, os fatos, uhum, as manifestações mediúnicas que aconteceram, né? E os relatos, tudo isso relatos para que a gente possa ter um entendimento, compreensão sim, do que acontece. Mas, de novo, não é para todos, não vai ser para todos entenderem, querer entender isso, querer aceitar isso. com certeza. Essa é a realidade. O próprio Hélio Couto, ele fala, se a gente conhecesse o universo, não existiria mais crime. Não existiria, porque sabe que vai voltar. E detalhe, o Wagner Borges também faz assim, cara, como é que eu vou matar uma pessoa sabendo que ela não morre, que o espírito continua vivendo, né? Então, assim, veja que se a gente realmente tivesse esse entendimento, o crime não existe. É verdade. Eu acho que só o fato, se o conhecimento chegar às pessoas de má índole, elas não iriam querer dar tanta importância ao lado, às coisas materiais, né? Por que que se mata? Se não por poder, ganância, não é? Enfim, aí tudo mudaria. E como disse ali no texto, né? Quando essa existência do homem acabar, na próxima a gente vai entender como que funciona a física ou a ciência de gases e fluidos, de como que é criado tudo isso, né? E a gente tendo esse conhecimento, é fácil a manipulação. Mas o conhecimento chegou, né? Assim, eu acredito que muito conhecimento foi chegado depois que esse material foi publicado, porque depois veio quem? Veio o próprio Freud, veio Einstein, veio todos os cientistas que descobriram toda a questão das Das fórmulas, outras dimensões. da questão de como os gases se comportam, o desenvolvimento da bomba atômica. Então, assim, muito conhecimento foi chegado para a gente, com certeza, com certeza. E esses conhecimentos, como é que chegaram? Como é que eles foram transmitidos? Através do magnetismo, através da intuição de cada pessoa, através do observar a natureza, né? E chegou o Uhum, download, quer dizer, qualquer um de nós poderia estar nessa posição de aceitar ser verdadeiramente um instrumento para que isso possa acontecer, sim. né? Alguns com a clarividência, outros com os sonhos, né? É. Veja Einstein, se a gente olhar para Einstein, como é que ele tirou, da onde foi que saiu tanta ideia, como é que saiu aquela formulazinha que ele
E MC ao tantos quadrado. outros matemáticos, químicos, físicos, fala sério, né? Então, assim, o comportamento atômico foi revelado para a gente. Hoje em dia, né, a mecânica quântica explica isso, mas nada mais é e nada mais foi do que um conhecimento mais rasgado do que tudo que está no Livro dos Espíritos, na realidade. Que ele fala, se você começar a estudar, o magnetismo existia muito antes, na época de Jesus, e só acontece por conta disso, a cura, o pensamento, por quê? Porque a gente está mergulhado no fluido universal, Sim. né? Então, assim... A lei da atração fala hoje com umas palavras diferentes, né? Tem muita gente usando a lei da atração, mas não sabe que está manipulando energia. Pois é. Pois é. Suzete, você está tão quietinha. Eu gosto só de escutar. Você não tem nenhuma experiência para compartilhar com a gente? Não, que eu me lembre, não. Não, né? Eu sou uma mulher sem passado, não tenho experiências. Karina sabe disso. Boba. Não, eu não tenho experiência, não tenho. Mas hoje mesmo você falou que a sua casa está cheia das luzinhas, porque se ficar no escuro vai ver espírito. Não é, que eu vi no negócio aí que falou que a gente nunca devia deixar a casa no escuro. Nunca devia dormir no escuro. Então, eu deixo. Eu já durmo totalmente no breu. E se tiver alguma luzinha, até a lua, às vezes, quando tá muito frio, eu coloco o negócio nos olhos para ficar no escuro. Eu gostava de dormir no escuro, mas aí eu vi uma entrevista, não sei de quem aí, falando para nunca dormir no escuro, então eu não durmo no escuro. Tá vendo que estava escrito ali no texto que é para a gente não acreditar cegamente em certas coisas, né? Uhum. Mas não Faça fica a pesquisa, luz porque na olha minha só, cara. a neurociência já explica que a luz, ela atrapalha o Atrapalha o desenvolvimento sono. de um neurotransmissor para que a gente possa ter o desenvolvimento da serotonina e melatonina, Melatonina. Sim, mas naturalmente. a minha luz é atrás do móvel, então ela não fica direto a mim, ela fica escondida atrás, é só um pouquinho assim para clarear o quarto. Não fica Não. claro. É a mesma Você coisa pode deixar a luz da cozinha acesa, alguma coisa, mas o ambiente que você durma seja completamente no escuro. sem nenhuma luz. Eu tinha a luzinha de sal, pink salt lamp, e aquela bem assim suave. Eu desligo toda noite. Mas aqui do outro quarto fica acesa, a luz do corredor fica acesa. Então, assim, se eu acordo, eu ainda venho aqui, eu saio do meu quarto e vejo que tem luz. Então, assim, mas onde eu durmo com um negocinho na cara, assim, às vezes uma camisa na cara, ou então com alguma coisa assim, para poder facilitar a produção da serotonina e da melatonina, porque isso vai ajudar com a sua fisiologia e Mas com mesmo o com o seu olho desenvolvimento. fechado? Mesmo Mesmo? com o olho fechado. Porque depois A que eu fecho o claridade olho, atrapalha, a eu não claridade vejo atrapalha. nada. A claridade atrapalha. Então, porque justamente a melatonina está relacionada diretamente com o desenvolvimento da glândula pineal, que está relacionada com o desenvolvimento do nosso terceiro olho. Então, quanto mais bloqueio a gente colocar, menos intuição a gente vai ter, menos desenvolvimento com o mundo espiritual a gente vai ter. Entendeu? Eu tenho O aqueles espírito negócios. vai aparecer na sua casa no Aí escuro. você me agarrar de noite, lá que eu tô dormindo. O espírito vai no aparecer claro. meia tarde, noite. A hora que for para ele aparecer, ele vai aparecer, Aparece. independente. Agora, dependendo de como está a sua mente, você vai atrair ou espírito negativo ou um Se for um espírito bonitão, positivo. ainda tá bom, mas se for um feio, mas. A questão de fazer o evangelho no lar, isso é importante. Toda semana Eu sei. fazer, entendeu? Porque isso realmente traz, é como se acendesse na espiritualidade uma lanterna, um farolzinho mesmo. Não, eu não tenho medo, não. Eu faço porque é costume. Eu gosto sei lá, ter uma coisinha acesa aqui, mas eu não tenho medo, não. Eu vou deixar só aqui da cozinha acesa e lá eu vou apagar. Eu não tenho medo, não. Você vai até dormir melhor, você vai acordar mais descansada.
Porque aí, fisicamente falando, o seu corpo não vai ficar trabalhando. Ele vai trabalhar aquele suficiente para você cair num sono reparador. Hoje eu vou apagar aquela lá do quarto, vou deixar só Depois você daqui. conta pra gente como é que foi. Que o negão me agarrou lá. Eita, e o espírito ainda é negão, ó. O negão! Tá Ai, ai, gravando isso não, né? Você pagou, né? tá gravando. Mas vamos então, já são 8h28. Paulinho, você encerra pra gente? Sim, encerro. Ô, Paulinha, eu tô falando, mas eu já tive namorado negão, viu? Não tem preconceito, Não, não. tranquila, eu Não. nem levei por esse lado, eu só acho que é preferência, assim como eu também tenho preferência. Eu Entendeu? tive já e não tinha nada a ver, né? Tava bem light. Meu genro é negão. É Tá bem o negão. preferência. É. Preferência. Não era a minha Entendeu? preferência, mas na época tava muito bom. Ó, Então vamos lá. só para terminar essa ideia, às vezes, se a gente tiver o nosso coração puro, nosso olho vai enxergar pureza. E aí não sim. importa do jeito que é do lado de fora. Aham, sim. Só tinha um problema, Um desafio. um desafio. Só tinha um desafio. Era casado. Tinha esse desafio. Ou então vamos lá. Ui, mas até caiu o negócio aqui. Deve ter sido ele. Ele já morreu. Aí eu sumi? Sumiu. Então, você envia boas vibrações, oração. Tá bom. Coitado, já morreu ela. Então, vamos lá. Vamos fazer nossa oração. Vamos lá, minhas amigas, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui estudando os ensinamentos deixados para nós, simples mortais. Vamos agradecer por todas as experiências, todas as pessoas que passaram em nossas vidas, porque cada experiência, cada pessoa que passa no nosso caminho nos traz aprendizagens. E que possamos tirar desses encontros, dessas experiências, mensagens que possamos carregar para o resto da nossa vida, para poder aplicarmos na nossa conduta, em troca com outro indivíduo. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por tentar compreender os ensinamentos que foram aqui deixados e que possamos abrir os nossos corações para o amor incondicional, porque o amor é a única coisa que nos salvará. Vamos elevar os nossos pensamentos agora para conversar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, que assim seja. Que assim seja. Muito bonito, minha amiga. Pois um cheiro, meninas. Fiquem com Deus. Excelente também. semana. Bom final de semana. Para todos. E até semana que vem. Por que o meu tá recording? Tô recordando tudo aqui. Ai, ai, ai.